Oi, gente, boa tarde, bom dia, né? Boa noite, não sei que horas vocês vão assistir. Mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre responsabilidade emocional. Você sabe o que é responsabilidade emocional? Bom, eu já tenho pensado nisso, pesquisado sobre isso há um tempo, mas por algumas experiências, né, que eu tenho tido na vida. E o último acontecimento, provavelmente vocês que têm rede social, vocês viram o caso de uma blogueira chamada Aline Araújo, se eu não me engano, que ela foi abandonada praticamente no altar. Um dia antes o noivo disse pra ela, né, que não queria mais casar pelos motivos deles, e ela resolveu casar sozinha, ir pra festa sozinha e tal, e no dia seguinte ela começou a receber muitas críticas, dizendo que ela só queria aparecer, enfim, isso nas redes sociais. E se eu não me engano, no dia seguinte ela, supostamente, né, o que dizem, ela se suicidou. Supostamente não, eu acho que já foi até comprovado que ela se suicidou, se jogou, se atirou do 9º andar. E isso me pôs muito a pensar sobre responsabilidade emocional. Será que a gente tem vivido isso e a gente tem prestado realmente atenção nisso e a gente tem conseguido entender o que é isso? Então hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Quando eu descobri esse termo, responsabilidade emocional, foi como se alguém pegasse uma dorminha e desse um nome para ela. Vocês entenderam? Vamos aos fatos. Existem dois tipos de pessoa: as que são empáticas e as que não são. Eu sou mais do tipo de uma pessoa que é empática. Eu realmente tento me colocar no lugar do outro em diversas situações. E o que eu diria de responsabilidade emocional? Não é nada mais, nada menos do que empatia. É quando você, de fato, se coloca no lugar da outra pessoa. Quando você vai ter alguma atitude, quando você vai tomar alguma atitude em relação àquela pessoa, você se põe no lugar dela antes e fala: será que eu gostaria de passar por isso, de ouvir isso, de viver isso, de estar passando isso com uma outra pessoa? Então, responsabilidade emocional nada mais é do que uma empatia, do que você realmente ter uma noção do que você faz na vida de outra pessoa. Responsabilidade emocional é mais ou menos a gente ter uma noção do que a gente está causando na outra pessoa. E não sair por aí destruindo os corações, destruindo os sonhos, as perspectivas de vida de outra pessoa, vocês entenderam? Mas é lógico que não é só isso e eu vou tentar explicar mais ou menos o que eu pesquisei e achei. Não tem como falar de responsabilidade emocional e não falar das relações modernas hoje em dia, né? O que é isso pra mim? Na verdade, a gente tem se tornado muito descartável na vida das pessoas. As pessoas têm nos tratado como se a gente fosse objeto que usou e não quer mais, e aí troca, né? E eu confesso que isso pra mim sempre soou muito covarde, muito egoísta. Na verdade, me soa não, é muito covarde, muito egoísta. Parece que a gente se usa só para determinados desejos, determinadas circunstâncias, e depois a gente descarta o outro, como se a gente não servisse mais, como se a gente não tivesse, como se a gente tivesse uma lata no lugar do coração, né? Infelizmente a gente tem agido dessa maneira, e às vezes sem perceber. E por conta disso a gente tem se tornado cada vez mais vazios. Mas o ser vazio não quer dizer que você não tenha sentimentos. Quer dizer que você não tem parado para refletir sobre eles, entendeu? Se a gente já não para refletir sobre os nossos próprios sentimentos, a gente vai parar para refletir sobre os sentimentos dos outros? Então, e o primeiro passo para a gente ter realmente a responsabilidade emocional é a sinceridade. Tanto a sinceridade com o outro, como a sinceridade com a gente mesmo, né? Não adianta a gente ser só sincero com o outro e também passar por cima de todos os nossos princípios, de todas as nossas vontades, aí não vai dar certo também. Mantenha em mente que quando você trata uma pessoa como objeto descartável, fica muito em evidência que descartável é essa sua falsa autoestima, essa sua máscara de pessoa legal que você carrega, cheia de orgulho, estufando o peito, cheio de coisas vazias dentro dele, né? Mais um passo para a gente ser responsável emocionalmente é quando a gente é transparente nas nossas intenções, né? Quando você fala a real, a verdade, o que você sente, o que você deseja talvez desse relacionamento, mas é lógico que com zelo. Porque nem sempre é o que você fala, mas a forma como você fala. Isso é muito importante. A gente precisa realmente ter cuidados com o outro. Não é que você precisa pisar em ovos o tempo inteiro. Isso é só uma questão de responsabilidade. A gente precisa entender que a sociedade está assim, exalando ódio
E a gente precisa começar a rever os nossos conceitos em relação às nossas atitudes. Porque às vezes a gente cobra muito do outro, mas a gente tá fazendo um monte de coisa, às vezes intencionalmente, outras nem tanto, fazendo um monte de coisa que pode magoar, que pode diminuir, que pode ferir uma pessoa. Eu lembro de uma vez que um antigo líder meu da juventude que eu fazia parte, da minha antiga igreja, ele reuniu o nosso ministério e ele disse o seguinte, uma coisa que me marcou muito. Eu acho que o ministério estava passando por um momento difícil e ele falou o seguinte, a gente precisa parar de se ferir. A gente precisa parar de se ferir. Então eu acho que é esse o ponto alto da responsabilidade emocional. A gente precisa parar de se ferir. Quando eu falo de responsabilidade emocional, gente, eu não tô falando só no âmbito amoroso, romântico, não, tá? Embora a gente foque muito nisso. Mas eu tô falando em todas as áreas, inclusive na amizade. Quantas vezes seu amigo foi desabafar, ou então foi pedir um conselho e você foi extremamente grosseiro, e você foi extremamente agressivo na forma de lidar com aquela situação que às vezes é tão dolorosa para um amigo, né? Ela também pode ser encontrada entre professores e alunos, entre chefes e contratados. A responsabilidade emocional, gente, é sempre pro outro, independente do tipo de relacionamento, independente da forma como você se relaciona com essa pessoa. Você tem sim responsabilidade emocional sobre essa vida. E o que eu peguei, né, muito no caso da Aline, dessa menina, foi isso, foi que eu não sei, gente, eu não tô julgando o noivo, né, que cancelou o casamento. Eu não sei as reais circunstâncias e não é da minha conta, mas como sociedade, eu falando aqui como uma cidadã, como uma pessoa que pensa, que reflete, eu vejo como as coisas são, né. Eu não sei exatamente por qual motivo ela se suicidou, na verdade só Deus vai saber, né. Infelizmente, eu peço que Deus conforte a família da Aline, mas eu imagino que o coração daquela garota estava muito destruído por conta de fatos que aconteceram nos últimos dias, ou então há muito tempo na vida dela. E eu vejo isso muito nas redes sociais, né? Como se já não bastasse ela ter passado pelo que ela passou, ser abandonada no altar, praticamente. As pessoas ainda atacaram ela, dizendo que ela queria aparecer, dizendo que ela queria mídia, enfim. Porque as pessoas, é isso que eu tô falando, elas não medem esforços pra atacar. Eu vou dar aqui um exemplo. Tem muitos famosos que famoso acontece muito isso, né? Que eu não sigo. Por que eu não sigo? Porque eu não tenho nenhum tipo de ligação, afinidade. Às vezes eu não gosto da música, ou então eu não acompanho a carreira, ou às vezes realmente eu acho um pouco egocêntrico e aquilo não me desperta o desejo de seguir. E a gente vê as pessoas, por exemplo, que tem esse mesmo sentimento que eu por um famoso, indo, vamos supor, na rede social desse famoso e fazendo um texto esculachando, agredindo verbalmente esse famoso. E aí eu não entendo uma coisa: se você não gosta, se você não concorda com o estilo de vida desse famoso, enfim, se você não gosta do trabalho dele, como é que você vai ter o trabalho de ir na rede social dessa pessoa, né, atacá-lo? Isso não entra na minha cabeça. Então, assim, muitas das vezes a gente acha que a gente só tá dando uma opinião, mas na verdade, gente, ninguém pediu a sua opinião, né? E muitas das vezes ela nem vai ser lida, nem vai ser vista. E às vezes que as pessoas vão ler, vocês podem ferir sim, vocês podem magoar o coração de uma pessoa que vocês nem conhecem, que vocês nem têm acesso. Por quê? Pra quê? A pergunta é: pra que ferir uma pessoa de graça, gratuitamente? Então fica aqui esse vídeo, né? A gente precisa parar de se ferir, a gente precisa cuidar mais dos outros. Ninguém é obrigado a estar com ninguém, ninguém é obrigado a casar com ninguém. Eu não tô dizendo isso sobre o caso da Aline, mas eu tô dizendo que a gente tem sim responsabilidade emocional sobre a vida de quem a gente se relaciona, tá? Tem uma frase no Pequeno Príncipe que diz que a gente é eternamente responsável por aquilo que a gente cativa. Eu acho que eternamente é tempo demais. Mas se você tá se relacionando com essa pessoa, independente do tipo de relacionamento que você tem com ela, você é responsável sim, né? Você é um ser humano e eu acho que as coisas estão tão robotizadas que às vezes a gente acha que tá lidando com robô. Mas a gente não tá lidando com robô, gente. Nós somos de carne e osso, a gente se fere. Dói às vezes ouvir certas coisas.
Então, a mágica para que isso não continue acontecendo é só você se pôr no lugar daquela pessoa antes de fazer alguma coisa, antes de falar alguma coisa, e se perguntar se isso não te doeria, se isso não te faria bem, se isso te faria mal, né? É o segredo. E não é difícil fazer, leva só alguns segundos, é só você usar a sua imaginação, tá? Então, eu desejo pra gente mais amor, mais empatia, em todas as áreas da nossa vida, com qualquer pessoa que a gente se relacione. Beijo, fique com Deus. Tchau.